A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Uma das mais importantes conquistas evolutivas do ser humano é a utilização da capacidade racional, utilizar a mente, processar a informação, lidar com os pensamentos. E com isto podemos alcançar altos voos de reflexão, de exercício mental, como também podemos nos fecharmos num circuito de pensamentos que se repetem sem fim. E hoje nós vamos revisitar um tema, um programa, que fala da relação entre um estado de humor, um estado afetivo e a ruminação. Em outras palavras, os impactos emocionais do processo mental que é a ruminação. E vamos depois, em outros programas, aprofundar a questão, trabalhando algumas estratégias possíveis para lidarmos com a ruminação. O Dr. Robert Leahy, na obra Vença a Depressão, antes que ela vença você, apresenta no capítulo 8, em linhas gerais, um caso clínico e expõe. Ana e Leon romperam o relacionamento e quando ela veio me ver, disse que havia passado as últimas semanas sentada em seu apartamento, apenas pensando repetidamente o que saiu errado. Eles estavam namorando há 7 meses, as brigas eram frequentes. Leon recorrentemente estava muito ocupado com o trabalho e ela não conseguia confiar nele. Inúmeras vezes, Ana achou que Leon não era o homem certo para ela, mas na época não queria ficar sozinha. Depois da última briga, não se falaram por 2 dias. Então ela recebeu um e-mail de Leon, dizendo que as coisas não estavam dando certo e que eles não iriam mais se encontrar. Eu fico pensando, disse Ana, talvez eu não tenha entendido alguma coisa. Nós tínhamos algumas coisas boas juntos. Eu não consigo entender como ele pôde terminar comigo por e-mail. A mente de Ana estava girando sem chegar a lugar algum. Ela não conseguia superar a situação de rompimento e ficava repetindo mentalmente diferentes cenas do seu relacionamento. Eu fico voltando às discussões e me pergunto se poderia ter lidado com as coisas de um outro modo, de modo diferente. Ou então procurava indícios de que Leon era egoísta, cruel. Fico lembrando que havia alguns sinais de que ele era autocentrado. Mas por que eu não enxerguei isso? Ana tinha dificuldades em aceitar a ideia de que Leon poderia ter boas qualidades. Ele era engraçado e me levava a lugares legais e, ao mesmo tempo, ser egoísta. Eu não consigo juntar as duas coisas. Como pode? Insistia. Amigo ouvinte, o Dr. Robert Leahy narra nesse capítulo um dos problemas mais comuns na depressão, a tendência a ruminar. A palavra ruminar vem do latim, deriva da palavra ruminari, que literalmente significa mastigar repetidamente. Imagine um animal ruminando, quer dizer, mastigando o seu alimento. Nós também ruminamos. Nós ficamos repetindo um pensamento ou uma lembrança negativa. E não raras vezes dizemos a nós mesmos: eu não consigo tirar isso da minha mente. Eu não consigo entender por que isso aconteceu. E eu me pergunto, por que isso aconteceu comigo? Eu me sinto tão mal, eu não consigo deixar de pensar no quanto isso é terrível. E isso é tão injusto. Por que eu? Inúmeros estudos têm mostrado que as pessoas que ruminam têm, quando surgem problemas, elas apresentam uma probabilidade muito maior de ficar e se manter deprimidas. Esse é um dado que chama a nossa atenção. Quando uma pessoa está diante de um problema, pode ser uma perda
uma traição, qualquer situação que represente um desafio para as nossas forças, para os nossos valores, um quadro de desrespeito, isso tem um impacto dentro de cada um de nós. Então, quando surgem esses problemas, as pessoas que ruminam, quer dizer, que ficam repetindo o pensamento demoradamente, apresentam uma chance maior de ficar ou se manter deprimidas. Alguns estudos chegam a sugerir que é possível que algumas pessoas apresentem uma certa predisposição à ruminação. Mas como lembra o Dr. Leary, a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito. O que vale dizer, você pode tomar consciência da ruminação e desenvolver algumas estratégias, algumas habilidades para lidar com isto. O que é importante, amigo ouvinte, nós compreendermos é como é que se constrói, como é que se dá essa relação entre ruminação e depressão. Porque, de fato, todos nós, em algum momento da vida, ruminamos. Mas quando uma pessoa já está num quadro depressivo, a ruminação agrava tudo. E, muitas vezes, a ruminação pode abrir um caminho para a pessoa desenvolver o quadro depressivo, como nós explicamos. Agora, o que é interessante nós compreendermos é quais são os motivos que fazem com que a ruminação se torne um elemento chave na depressão. Como é que se entende isso? Então, o Dr. Robert Leary ele vai relacionar uma série de razões. Em primeiro lugar, quando nós ruminamos, nós estamos focando de maneira exclusiva nos aspectos negativos. Isso, de certo modo, já começa a comprometer o nosso humor, o nosso tônus afetivo. É como se a nossa mente, de maneira exclusiva, escolhesse o que há de negativo. Aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou, aquilo que eu não consegui compreender e que abalou a minha vida emocional, a mente vai focar nisso. Esse é o processo, por definição, da ruminação. Então não se pode esperar contentamento, satisfação, alegria, quando a nossa mente inicia o processo da ruminação. Em segundo lugar, quando ruminamos, fazemos perguntas para as quais não existem respostas. Exemplo disso, o que há de errado comigo? Ou, mas por que eu? Ou ainda, mas logo eu? Eu que procuro ser correto com as pessoas, eu que, de algum modo, consigo me comportar de maneira justa, respeitosa, não invado o espaço de ninguém, por que isso foi acontecer logo comigo? Qual é a resposta para essa pergunta? Não existe. Não existe uma resposta prática, objetiva, porque estamos no terreno da subjetividade, especialmente, amigo ouvinte, no terreno da ferida emocional. E aí o que acontece? Quando a nossa mente se volta, permanece focada em perguntas sem respostas, nós nos sentimos confusos e impotentes. Então isso deixa a pessoa deprimida, mais deprimida. O processo da ruminação pode em algum momento levar à depressão e quando a pessoa está deprimida, agrava o seu estado mental e emocional. Em terceiro lugar, quando nós ruminamos, nós estamos nos queixando de algo que no fundo não buscamos resolver. Por exemplo, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Isso me deixa mais frustrado, mais deprimido. Porque, no fundo, eu criei o estado mental da queixa e não busco resolver. Na ruminação, eu não busco uma solução. Eu busco uma resposta que nunca vem. E, no fundo, eu estou fazendo um protesto, uma negação do fato. E, portanto, no caso, uma não aceitação daquilo que aconteceu. Em quarto lugar, quando nós ruminamos, nós não estamos envolvidos, como diz o Dr. Leary, no mundo real que está fora de você. Você não está tomando uma atitude e não está resolvendo os problemas ou obtendo recompensas, conclui ele aqui. Ou ainda, estamos encurralados
na própria mente, trancados no circuito da mente. Essa é uma expressão que a gente pode utilizar. Quando nós ruminamos, a mente passa a funcionar em circuito fechado. Isso traz angústia, tristeza, inquietação, revolta, confusão, impotência. E aí, amigo ouvinte, não fica difícil imaginar que dessa condição até a depressão só tem um passo. Ou quando já estamos deprimidos, o quadro depressivo se agrava ainda mais. Em quinto lugar, no processo da ruminação, nós terminamos por enfatizar sentimentos de impotência em vez de um sentimento de capacidade. Nós aprofundamos a experiência da dor, do sofrimento, da impotência e não olhamos para a capacidade que temos de enfrentar e superar os desafios e os problemas. É como se nós afastássemos da nossa mente e, portanto, da nossa vida, a possibilidade de que algo possa fazer a diferença. E aí o Dr. Leary encerra essa sessão, onde ele nos faz compreender a relação entre ruminação e depressão, são esses 5 motivos, ele encerra dizendo algo bem interessante. Então, em algum momento, o indivíduo para e pergunta assim: por que eu estou fazendo isso comigo se me faz tanto mal? A resposta é que, na verdade, diz o Dr. Robert Leary, você acha que a ruminação está ajudando. No fundo da nossa mente, quando ruminamos, nós acreditamos nisso. Em algum momento, depois de pensar, ou seja, ruminar, em algum momento eu vou encontrar a resposta. Eu vou encontrar a solução, um caminho possível. Só que a experiência mostra que esse caminho, que essa solução, pelo processo ruminativo, nunca chega. Porque se chegar, não era ruminação. Era um momento de reflexão, de avaliação e tomada de decisão. Não é ruminação. Por isso a gente precisa entender, amigo ouvinte, que a ruminação não faz parte da solução, faz parte do problema. Muda totalmente o ponto de vista. É como se, na verdade, a ruminação fizesse algum sentido para a pessoa. É como se nós acreditássemos nisso. Eu vou pensar demoradamente, eu vou manter o foco da minha mente nisso. Eu sei que aumenta a minha dor. Eu sinto o sofrimento dentro de mim, a angústia no peito. Eu me sinto mais triste, mais confuso. Eu fico impotente. Mas é porque ainda não chegou o momento de examinar o passado e finalmente compreendê-lo. Essa que é a ideia. Ninguém nos ensina isso. Nós aprendemos de algum modo. Nós acreditamos que, no fundo, conseguiremos descobrir por que alguma coisa aconteceu. Por que ele fez isso? Eu vou entender. Eu vou pensar tanto que em algum momento eu vou compreender as motivações dele, as razões dele ou dela. E aí sim, algo dentro de mim vai mudar. Eu vou me sentir melhor porque pelo menos eu terei compreendido tudo isso. E mais, é como se com isto eu aprendesse algo que vai me possibilitar evitar no futuro uma dor igual ou uma dor maior. O Dr. Leary faz uma síntese aqui que eu peço licença a você, amigo ouvinte, para ler, que é bem interessante. A ruminação é a sua estratégia para compreender as coisas, preparando-se ao entender o passado e ao dar sentido às suas experiências para resolver problemas que possam surgir. O Dr. Robert Leary, na obra dele, ele apresenta um gráfico aqui bem interessante com o título A Armadilha da Ruminação. Não há outro nome, amigo, é esse mesmo. É uma grande armadilha da nossa mente. Não temos culpa disso. Isso aparece de algum modo no conjunto das nossas capacidades ou estratégias mentais. Agora, como nós sabemos, a ruminação não vai ajudar. Então o gráfico resume essa armadilha de uma forma bem curiosa, porque tudo começa num evento, numa experiência confusa, desagradável, injusta, como o caso que o Dr. Leary apresenta
de Ana e Leon. O término de uma relação por e-mail, poderíamos dizer pelo WhatsApp, ou qualquer outro recurso assim, mais frio, mais distante, e não conversando, olhando para a pessoa, ao vivo e a cores. Então essa experiência desagradável e injusta, quando lidamos com situações dessa natureza, temos no fundo da nossa mente um pressuposto, uma crença, que diz o quê? Tudo deveria fazer sentido. As pessoas deveriam agir apenas de certa maneira, deste modo e não daquele. A vida deveria ser justa e eu preciso entender as coisas. Todos nós temos isso em algum grau. E então, diante de uma situação confusa, injusta, desagradável, a mente dispara o processo. A estratégia mental é qual? Bom, se eu ruminar, finalmente eu vou entender tudo. Eu vou entender por que eu estou passando por isso, eu vou entender as motivações do outro, vou entender tudo. Tudo vai fazer sentido. A minha dor vai acabar, eu vou resolver melhor os problemas no futuro e, finalmente, eu poderei evitar esses erros. Essa é a estratégia mental que o Dr. Robert Leahy resume aqui no seu gráfico. Então, com isso, a mente começa a ruminar. Pensamentos repetitivos sobre eventos passados e maus sentimentos presentes. Esse é o processo da ruminação. Mas em algum momento a ruminação não dá certo, porque no fundo ela nunca dá certo. Vai haver uma falha nesse processo. Por quê? Porque eu rumino e não aumenta a clareza, porque eu não entendo as razões, os motivos e as motivações. Eu não tenho certeza, eu não soluciono o problema da injustiça, então o que eu faço? Volto para a estratégia mental. Não, eu vou continuar pensando, eu vou ruminar, porque em algum momento eu vou entender tudo. Aí eu rumino, só que de novo vai falhar, porque não vem a clareza, não vem a certeza e não vem aquela sensação boa de que algo foi justo, porque finalmente eu entendi. Não vem isso. Então a ruminação, por fim, acaba levando a retraimento, inatividade e foco negativo nos sentimentos. O que acontece? Aumenta a depressão. Esse é o quadro que relaciona depressão e ruminação. A grande armadilha da ruminação funciona exatamente desse modo. Não basta entender a lógica, o processo da ruminação. A pergunta mais importante é qual? Sim, agora eu já sei que ruminar não ajuda. Agora eu já sei que a ruminação piora a depressão. Mas como é que eu faço para lidar com os meus pensamentos? E normalmente o que é que nós falamos? Eles são mais fortes. Eu não consigo dominá-los. Isso é um fato, amigos. Mas como lembra o Dr. Leahy, é possível fazer alguma coisa nesse sentido. Ele começa sugerindo algo muito importante. Na próxima vez em que você se pegar ruminando, veja se você se sente melhor com ela. Então pergunte a você mesmo ou a você mesma: isso realmente irá me ajudar? Eu ficarei melhor ou pior se continuar com essa ruminação? Então, se você concluir que vai se sentir pior, então algumas estratégias podem ajudar. Basicamente, quando nós ruminamos, é porque acreditamos que precisamos ter certeza e ter clareza. E que, de algum modo, será possível, de fato, atingir a clareza e a certeza. Este é um ponto de partida para começarmos a trabalhar o processo ruminativo. A primeira estratégia básica, então, seria desenvolver a capacidade de tolerarmos a incerteza e também a ambivalência. Então vamos explicar isso com base no que o nosso autor esclarece no capítulo. O que significa tolerar a incerteza? Nós queremos a certeza, e com toda a redundância possível,
a certeza absoluta. Eu quero saber, entender, compreender com clareza por que o outro fez isso. Por que ele agiu assim? Por que ela tomou essa decisão e criou tudo isso aqui na minha vida? Por que está acontecendo comigo? Eu preciso entender. Por que eu tive que passar por isso na minha infância, por exemplo? O abandono, maus tratos, o abuso. Por que eu passei por isso? Por que eu tive que passar por isso? E aí eu começo a me comparar a tantas pessoas no mundo que hoje são felizes, que hoje desfrutam do bem-estar, do contentamento. E olha para mim, olha o que eu passei. Então tem que ter uma lógica. Então essa necessidade que a nossa mente cria de certeza agrava tudo. E quando estamos deprimidos, o processo depressivo piora, agrava mesmo. Porque a vida, ela não pode garantir certezas, ela só nos oferece oportunidades. Ninguém tem o controle das coisas, senão Deus. É muito difícil para nós humanos, seres inteligentes, racionais, que desenvolveram um elevado grau de autoconsciência, é muito difícil para a gente lidar e aceitar a incerteza. E a vida é feita de incertezas. Quando entramos num carro, por exemplo, estamos numa estrada, nunca temos a certeza de que chegaremos ao nosso destino. Porque tudo na vida é possível, porém nem tudo é provável. Pode ser que eu chegue ao meu destino, pode ser que não. No fundo, nós lidamos diariamente com muitas e muitas incertezas, mas algumas são toleráveis, outras não. Porque entrar num relacionamento afetivo, amoroso, também é uma incerteza. Fazemos promessas num casamento, mas nem sempre conseguimos cumpri-las plenamente. Tudo tem, na vida, um grau de incerteza. Todos vivenciamos a incerteza regularmente. Mas, nos quadros depressivos, a dificuldade de lidarmos com a incerteza é muito grande. Inúmeros estudos conseguem mostrar que a intolerância à incerteza precede a preocupação, que vai levar à ruminação. O quadro ruminativo é baseado em questionamentos, em preocupações. Então, esses estudos mostram que o que vem antes da preocupação é a intolerância à incerteza. E mudanças na intolerância à incerteza podem reduzir a preocupação e transtornos da área da ansiedade. Um outro aspecto importante é a capacidade de desenvolvermos a aceitação da nossa ambivalência e da ambivalência do outro. O que é ambivalência nesse caso? É como no caso de Ana e Leon. Mas Leon era tão carinhoso, tão atencioso, como foi capaz de terminar um relacionamento por e-mail? Como que pode uma pessoa ser amorosa e em algum momento criar uma situação difícil para mim? Como é possível uma pessoa expressar no comportamento a bondade e a maldade, digamos assim, genericamente? Esse é o quadro da ambivalência. Ser humano é ambivalente, por enquanto. É uma mistura de sentimentos que temos dentro do nosso coração e também que o outro tem. Então, lidar com essa ambivalência é muito difícil. É como se nós desejássemos nos sentir somente de uma maneira. Eu gostaria de ser sempre equilibrado. Há uma história que ilustra isso. Um mestre foi abordado pelo seu discípulo que lhe perguntou assim: mestre, você está sempre no seu equilíbrio. Pelo que vejo, amado discípulo, você não me conhece plenamente. Eu saio do meu centro muitas vezes por dia. É porque quando eu saio do meu eixo de equilíbrio, do meu centro, eu volto tão rápido que você não percebe. Por isso ele é mestre. Mas não somos mestres. Saímos do nosso eixo e depois de uma longa jornada conseguimos voltar para o nosso equilíbrio. Então, amigo ouvinte, essa ambivalência no ser humano. Temos equilíbrio e desequilíbrio. Temos bondade e temos impertinência e uma série de coisas. Aceitar essa ambivalência. Aquele que me ama também pode me trair. Então, a capacidade de aceitar a própria ambivalência
E a ambivalência do outro ajuda no processo ruminativo, porque a mente sai daquele canal exigente de querer entender tudo o que acontece com clareza e com certeza. Amigo ouvinte, é por esta razão que muitos estudos no campo da psicologia têm mostrado que as estratégias do perdão, da aceitação e da gratidão possuem efeitos terapêuticos, porque olhamos para o passado e aceitamos. Não é apreciar o passado, é aceitar. Isso reduz o processo ruminativo e coloca a pessoa mais em sintonia com a vida, com os seus recursos, com as suas possibilidades. E fazendo os atos de gratidão e investindo no perdão, tudo muda. Todos os cenários de vida podem mudar. Então, observemos isto, porque isso de fato pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.